E o eixo do mundo, ele tem uma... né, ele faz essa ligação do céu com a Terra aqui. E o que é o dual ao eixo do mundo? Porque se o céu e a Terra são duais um ao outro, o que é dual ao eixo? Não vai ser um outro eixo em alguma outra direção. Não, vai ser o círculo, certo? E o círculo é o que a gente vai chamar de horizonte. O que é o bendito do horizonte, né? Vamos olhar aqui. Primeiro, a gente já viu que o céu e a Terra eles não são verdadeiramente separados. Então eu preciso traçar uma espécie de círculo de autoesquecimento para fingir que o céu e a Terra são separados. Tá? O nome horizonte é ótimo porque se eu estiver no topo da montanha, eu realmente estou olhando essa região onde o céu e a Terra se encontram, que é o horizonte, né? E estou olhando como se fosse uma região de separação. Não é verdadeiramente uma região de separação, porque se eu andar 100 quilômetros para frente, o horizonte andou também 100 quilômetros para frente. Então o horizonte ele é, na verdade, um, não é um limite físico, é um limite virtual, é um limite de perspectiva. Ou seja, tem a ver com. É um fenômeno visual, não é um fenômeno absoluto. Certo? Esse círculo de autoesquecimento é exatamente a causa da queda dentro do mundo história. Quando a gente entra naquela realidade ali e a nossa consciência é capturada por aqueles eventos, aquele tempo, aqueles personagens. Uma forma muito didática de perceber isso acontecendo é quando a gente está jogando um jogo. O exemplo que eu gosto de dar é o War, né? Todo mundo já viu aquele jogo lá, War. Já jogou alguma vez ou viu alguém jogando. Dentro daquele universo restrito, daquele cosmos, que é o tabuleiro do jogo, né? Eu não sou o Thales. Eu sou o general dos Exércitos Verdes. E o meu amigo aqui não é o meu amigo, é o general dos Exércitos Vermelhos. Então, dentro daquele tabuleiro, nós somos inimigos, certo? Claro que, em geral, num jogo saudável, existe um grau de auto-lembrança que me faz eu não brigar com meu amigo. Mas é muito comum que as pessoas se auto-esqueçam de tal forma que aquela briga do jogo ali, ela vira uma briga entre as pessoas. Eu já vi amigos rompendo, assim, e não se falando mais por causa de uma partida de War. Acontece. Então, esse autoesquecimento ele acontece em várias escalas. Certo? A gente pode ter um reflexo dele no mundo menor. O símbolo é a serpente. O símbolo do autoesquecimento é a serpente ou dragão. Não existia essa diferença entre serpente e dragão. Dragão significava serpente, simplesmente. Depois é que foi passando para essa figura com asas, aquela essa figura quimérica que a gente conhece. Mas as versões mais antigas, milênios antes dos gregos, se referiam à serpente e ao dragão de forma indistinta. Certo? E a ideia é que o horizonte é uma serpente mordendo o próprio rabo. A gente tem uma representação literal disso na mitologia nórdica da serpente, serpente mundo, né? The Word Serpent, chamada Jormungandr, que é uma literal serpente do tamanho do mundo, que está ali ao redor da, da, da Terra do Meio, da Terra-média, Midgardr, fechando esse mundo e prendendo o próprio rabo, mordendo o próprio rabo. Disse, inclusive, que no Ragnarok, que é o fim do mundo dessas histórias, a serpente vai soltar esse rabo. Inclusive, o Ragnarok começa com a serpente soltando esse rabo e abrindo, né, o que estava ali preso, protegido num certo sentido. Né? Você tem outras representações desse Ouroboros, da serpente que morde o próprio rabo. Aqui as serpentes duplas da alquimia, que é o volátil fixo. Tem a serpente única também, mas para variar um pouquinho, depois as duas. Tem a serpente Ananta na mitologia hindu. Ananta significa sem fim.
Né? Anta é fim, ananta, sem fim. Como, mesma coisa, uma serpente que está ali ao redor do mundo, mordendo o próprio rabo. Em algumas variantes ela tem muitas cabeças e ela é 3D, não é 2D, assim, mas não importa tanto. E você tem, inclusive, essas variações se refletindo em mitos amazônicos, okay? Como a anaconda que morde o próprio rabo, e tem aqui a árvore no centro do mundo, aí o eixo central, no topo do eixo tem a casa de Deus, e blá blá blá, tem a barca do sol. Todos os temas que a gente já viu em outros lugares também, né? O que mais? Bom, a ideia é que esse autoesquecimento, ele é a origem da ilusão da dualidade, ou seja, entre céu e terra, entre consciência e matéria, entre o eu e o outro, entre nós e eles, todos os tipos de dualidade vão surgir desse autoesquecimento original. E é por isso que esse é o chamado pecado original. O pecado é, em última instância, o afastamento do divino, o afastamento de Deus. Quanto maior o afastamento, maior o pecado e vice-versa. Né? Essa ideia mais filosófica da coisa. E o pecado original, qual que é? Adão comendo a maçã. Adão e Eva comendo a maçã. Maçã do quê? Né? O fruto do conhecimento. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore dos mundos. Então essa fruta que eles estão comendo é a fruta da dualidade. É a da separação entre céu e terra. E a partir daí surge o tempo e, portanto, o karma, surge a ilusão, e, portanto, a ignorância, o mal, a morte, enfim, todas as coisas que a gente considera malignas surgem por causa dessa ilusão original, a partir da dualidade. Então aqui é um ponto de convergência entre essa doutrina hebraico-cristã e a doutrina budista, hindu, onde você tem uma ênfase em karma e ilusão, enquanto que na cristã é pecado e mal. Mas no fundo é tudo a mesma coisa. Né? Converge, na verdade, para esse ponto aqui do horizonte. Então, a culminação da operação da serpente é a queda. Você entrar naquele mundo, a consciência, esquecer de si mesma. Então eu esqueço que eu sou o Thales e eu me vejo e me comporto como se eu fosse, em absoluto, o general dos Exércitos Verdes. E o que o general dos Exércitos Verdes faz é o quê? É o que ele tem para fazer ali, conquistar 24 territórios, sei lá, depende da missão do jogo ali, né? Enfim. E é a partir disso que começa o mundo história. Então, a origem do mundo história. A partir daí, novas coisas podem acontecer. Porque, no fundo, essa queda ela indica o quê? Um total engajamento com aquilo. Se eu estou assistindo um filme no cinema e eu não me engajo com aquela história, eu não aproveito aquela história. Certo? Então, o mundo começa com a queda. Começa com um pseudomito. Certo? Eu só vou precisar dar um Ctrl Z aqui, porque eu salvei sem querer. Tá, pronto. Então, acrescentando aqui mais uma peça do nosso quebra-cabeças. A serpente do horizonte, a serpente mundo, a serpente da dualidade, o dragão do caos, tem vários nomes. Podem escolher à vontade. Talvez eu não consiga terminar todas essas questões em uma aula, mas também não esperava. Tá. Próxima estrutura mítica, vou apagar aqui, é o Omphalos. Omphalos quer dizer umbigo. E, em específico, esse aqui é o umbigo do mundo. Então, no centro, o horizonte é um círculo, né? Ainda que seja um círculo virtual. No centro do círculo, esse é o centro do mundo. Inclusive, é por onde passa o eixo do mundo. É difícil acertar aqui. Tá. E é nesse centro onde o céu e a terra vão se unir e juntar suas energias para formar uma semente, como se fosse um embrião, certo? E plantar ali a semente do mundo.
certo? Essa semente é o Omphalos. Ele também é chamado de coração da montanha, porque ele está bem no centro da montanha sagrada. Tem vários mitos em que você tem uma pedra no coração da montanha, que ela inclusive muitas vezes chama coração da montanha. A gente está se referindo mitologicamente a essa estrutura aqui, certo? O umbigo do mundo é o centro do mundo. É a perspectiva mais equilibrada das coisas, porque é onde as quatro direções convergem. É ali que está a quintessência, é ali que está o santo grau, certo? Bom, o Omphalos ele nasce da união do céu e da terra, do yin e do yang, como um óvulo e um espermatozoide. O óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide e é desse óvulo fecundado que vai nascer o embrião, né, que vai se tornar um embrião, vai nascer a criança, vai nascer o filho, certo? Então, você pode pensar no Omphalos como um óvulo fecundado, mas é um óvulo muito especial, porque é ali onde nasce o filho. Filho com F maiúsculo, a encarnação do Logos. Dentro da mitologia cristã, por exemplo, isso é o embrião de Jesus, que vai se tornar o Cristo, né? É o embrião de consciência ali dentro. Porque uma vez que a queda aconteceu, a, a consciência se tornou inconsciente. Então tem esse embrião de consciência plantado bem no centro do mundo que vai dar origem ao Salvador, né? Porque o filho vai ser o herói que está destinado a salvar o mundo. Por isso que ele recebe esses nomes de Salvador, Redentor, Reconciliador. Bom, a forma geral do Omphalos ele é essa figura como um ovo enrolado por uma serpente, que é uma miniatura da imagem do cosmos também, do ovo órfico, o ovo cósmico. Geralmente você vai ver uma forma ogival também, enrolada por uma serpente, representando essa estrutura. Inclusive, no subsolo de muitas catedrais você vai ver um Omphalos, né? Já que a catedral, o templo, é uma espécie de... está emulando, de certa forma, a montanha sagrada. Então, no coração do templo, você vai ter o Omphalos. Esse costume pré-cristão, tá? Muito antigo, muito mais antigo, de ter um Omphalos ali no subsolo de uma catedral, de uma igreja. Certo? Aqui são fotos reais, tá? De Omphalos que existem mesmo. Na tradição hindu você tem uma figura equivalente, que é o Shiva Lingam. É o Yoni Lingam. Yoni é o órgão feminino, sexual, e o Lingam é o órgão masculino. Então é como se fosse uma união andrógena do órgão masculino e do feminino. Aqui. E essa segunda imagem ela é do Muladhara Chakra, o chakra raiz, que ele se localiza na base da coluna, segundo a tradição tântrica. E no centro desse chakra, o que a gente vai dar uma olhada? Eu não consegui achar uma resolução maior do chakra em si, da figura do chakra, mas do Granthi eu achei. Tanto dá pra ver aqui. Ó, mesma coisa, uma figura ogival, que está ali representando... Esse aqui, de fato, representa o Lingam, o órgão masculino, e o triângulo representa a Yoni, o órgão feminino. Então, Yoni Lingam. Enrolado nisso aqui, a serpente, certo? Essa é a serpente chamada de Kundalini, que literalmente quer dizer serpente de fogo, ou serpente ígnea, né? Que ela desperta e sobe pela coluna vertebral no processo da iluminação. Então, é uma variante de um tema mítico que ele não é apenas hindu. Ele vai aparecer de uma forma um pouco mais críptica em outros sistemas, né? Mas ainda assim, está ali. Então é como se no mito hindu, no mito tântrico, no nascimento, a Kundalini, que é essa serpente, ela desce pelo Brahmarandra, que é a abertura no topo da cabeça, a abertura de Brahma, desce pela coluna e se aloja ali no assoalho pélvico, no períneo, na região do Muladhara Chakra, se enrola ao redor do Yoni Lingam
e tampa com a cabeça a abertura. E fica adormecido ali. Exatamente a mesma coisa. Ó. É uma semente plantada que está destinada a despertar como herói e salvar o mundo. A consciência desperta, né? A consciência que está adormecida, ela desperta na iluminação. Então, a Kundalini subindo pela coluna vertebral é o herói escalando a montanha sagrada que está no centro do mundo. É a mesma coisa. Só uma variação com um flavor diferente ali. Né? Mas vamos aqui colocar agora então o ônfalo no centro do mundo. Ó. Então tem aqui o embrião divino, o embrião do Salvador plantado no centro do mundo. Vou dar uma limpada nisso aqui. O que mais? As 4 direções, né? As 4 direções, elas vão crescer a partir do ônfalos. Até se diz no Zohar, se eu não me engano, né, que é um dos principais livros da Kabbalah, que o Criador criou o mundo como um embrião. E esse embrião ele cresce, assim como o embrião cresce, né, com os 4 membros, os braços e pernas, o mundo cresce em 4 direções. O embrião está aqui, né, que é o ônfalos, e o ônfalos ele cresce nas 4 direções. As 4 direções, norte, sul, leste e oeste. O que é isso aqui? Não sei. Que vão ser para a gente também os 4 elementos. Porque os 4 elementos eles são os blocos construtores da nossa realidade. Realidade fenomênica. Então, o que a gente experiencia na realidade? Apenas 4 coisas. Quais são essas coisas? Ou vai ser um pensamento, estou pensando, ele é mais abstrato do que um objeto físico, mas ainda assim é um objeto ali na esfera de realidade. Ou vai ser uma volição, ou seja, uma intenção de fazer algo, que ela é muito mais fugaz, assim como uma faísca. Ela vem e já se transforma em outras coisas. Já vira um pensamento, uma emoção, uma ação. Mas ainda assim ela existe. Se a gente estiver muito atento, você consegue perceber a intenção surgindo na mente. Ah, quero fazer um sanduíche. Quero beber água. Quero ligar para tal pessoa. Certo? Ou esse objeto vai ser uma emoção, um sentimento, né? Uma emoção de qualquer que seja, positiva, negativa, longa, rápida. Ou esse objeto vai ser uma sensação. Um dos 5 sentidos. Ou mais, né? Essas sensações podem estar entrelaçadas em informações. Mas um estímulo visual, auditivo, olfativo, qualquer um dos 5 sentidos. Certo? Textura, cor, som. Então, são essas as 4 coisas que a gente experiencia. Pensamentos, intenções, emoções e sensações. E assim como você tem norte, sul, leste e oeste compondo a nossa realidade geográfica, material, você tem os 4 elementos, aqui as 4 funções psicológicas, compondo a nossa realidade psíquica, que incluem a realidade material aqui na Terra. Né? Embora o conceito do espaço seja um pensamento, a percepção é que o espaço não é percebido diretamente, mas pelos objetos, sim. E é exatamente por isso que você vai ter esse padrão de um plano de 4 direções na construção dos templos. Então tem aqui Jerusalém Celestial, tem aqui o Kalachakra, né, que é uma figura de um templo visto de cima. Né, os círculos mágicos são sempre feitos também com proteções nas 4 direções, aqui as 4 torres de vigia, aqui do amuleto do John Dee. Então você vai ver esse padrão quádruplo recorrente também na hora de descrever o mundo, especialmente a experiência
do mundo fenomênico. Esse plano, inclusive cortado em quatro, ó, esse aqui é o símbolo da Terra, o símbolo astronômico da Terra, astrológico. Né? Na Kabbalah, se você girar um pouquinho, ó, isso aqui já vira o símbolo, também é o símbolo da Terra, né? Chamado de Malkuth, o reino. Mesma coisa, uma divisão em quatro quadrantes. Você tem agora aqui norte, sul, leste e oeste, não como direções, mas como quadrantes. Mesma coisa. Certo? E a atribuição dos elementos aos quadrantes, ela é tranquila de fazer também. Então a gente tem aqui o ar no leste. A gente tem o fogo no sul. A gente tem a água no oeste e a gente tem a terra no norte. Então imagina você aqui, né, olhando para cá. Qual que é a lógica por trás dessa atribuição? O ar, ele é transparente, ele está associado à clareza e à visão. Então, para frente é onde eu olho, é onde eu enxergo. Ar, certo? A água está associada às emoções, está associado à nossa fragilidade também, porque é pelas emoções que a gente pode ser atingido. Então, assim como nas costas, onde as emoções vão se manifestar como tensões ali na armadura corporal, lá segundo do Haidt, né? É como se a gente entrasse na frente das nossas emoções para protegê-las, assim como os pais entram na frente dos filhos para protegê-los, certo? Então, eu posso ser atingido pelas costas, pelas minhas emoções. E por outro lado, as emoções também são o que nos dão força e nos impelem, assim como, né, se eu sou uma criança, ter um irmão mais velho atrás de mim, isso me dá coragem. Então tem essa dupla função da água, como uma fonte de propulsão e também como a fragilidade de que a gente vai proteger. Você tem no sul, no lado direito, o fogo, né? É a parte da nossa agência, da nossa ação. Então a mão direita é quando a gente faz coisas. E você tem no norte, ou pro lado esquerdo, a terra é o nosso apoio. Então é onde, por exemplo, o guerreiro segura o escudo. Vai segurar a lança, que é o fogo com a mão direita, a ferramenta, a arma, e o escudo, que é a terra, com a mão esquerda. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, geralmente é assim, né? Um destro, principalmente, vai apoiar a coisa na mão esquerda e vai mexer com ela com a mão direita. Esse é o padrão. Existem desvios do padrão, lógico, mas o padrão é esse, certo? Então essas são as quatro direções, os quatro elementos que compõem o meu mapa mítico. Vamos acrescentar ali também. Só vou tirar esses mundos aqui primeiro. Ixi. Acho que vai ser mais fácil pegar só a cruz primeiro. Depois eu coloco os mundos. Não tem problema. Certo? E agora? Agora a gente vai para a Montanha Sagrada, que ela também é chamada de umbigo do mundo, certo? E ela, caracteristicamente nas mitologias, ela é o centro do mundo. Então, quando você quer encontrar o divino, você vai até o centro do mundo. Quando você quer encontrar a si mesmo, quando você quer se iluminar, transcender, a jornada xamânica ela envolve chegar ao centro do mundo, a jornada do herói envolve chegar ao centro do mundo, porque é na Montanha Sagrada que tem aqui a abertura para descer na Caverna do Dragão. Uma vez que você chegou na Caverna do Dragão,
você consegue subir pela montanha sagrada até o cume. Então você não chega no cume da montanha escalando ela diretamente. Você precisa entrar nas suas profundezas, porque é como se houvesse um espelhamento no subterrâneo da montanha. O tanto que a montanha se ergue acima do solo, em direção ao céu, a caverna se ergue em direção ao nadir. Ela se aprofunda em direção ao nadir. Certo? Então você primeiro precisa descer no fundo do poço, no fundo da caverna, derrotar o dragão aqui embaixo, para daí sim conseguir subir até o topo da montanha. Inclusive, esse é até o processo. Bom, você tem lá, né? Jesus desceu à mansão dos mortos, libertou as almas ali. Depois disso é que ele subiu aos céus. Também você tem, no próprio processo do despertar da Kundalini, isso. Você desce até o fundo, aqui está o chakra básico, o chakra raiz. Desperta, lá embaixo você desperta a Kundalini, e aí a serpente sobe, você sobe com ela até o cume. Né? Então a montanha sagrada, ela é um tema fundamental desse processo iniciático. Seja para você conseguir um milagre, seja para você se comunicar com os deuses, seja para você o processo de tornar-se um santo, um herói, um sábio, o que quer que seja, envolve chegar no centro do mundo. E aí você tem, claro, o centro do mundo, a montanha sagrada. Qual que é a montanha sagrada? Para os cristãos é o Gólgota. Né? A cruz no topo do Gólgota. Jesus foi crucificado no topo do Gólgota. Então é lá que está a salvação. O Salvador, o sacrifício do Salvador. Para os japoneses é o Monte Fuji. Na tradição hindu, tibetana, budista, é o Monte Meru. Inclusive, o Monte Meru é um dos nomes da coluna vertebral, então existe essa dualidade entre a coluna vertebral e a montanha sagrada. Para os gregos, vai ser o Monte Olimpo. Aí tem outras montanhas sagradas, o Monte Tabor. Cada povo vai eleger uma montanha local ali que vai ser a montanha sagrada, que vai ser o centro do mundo. Mas qual delas é o centro do mundo? Todas elas, na verdade. A montanha sagrada, todas as montanhas são a montanha sagrada, são o centro do mundo. Quando você está lá. Né? Ela não é uma montanha física, essa que é a ideia, ela é uma montanha simbólica. Então, assim como toda árvore pode ser olhada como um símbolo da árvore dos mundos ou da árvore da vida, toda montanha pode ser olhada como um símbolo da montanha sagrada. Né? E os templos, inclusive, são erigidos em imagem à montanha sagrada. Tá? Por isso também esse plano geral das 4 direções. Né? Então a pirâmide seria o templo mais canônico nesse sentido. Os vários degraus representando os vários mundos, os vários estratos, as hierarquias divinas, espirituais e assim por diante. E uma montanha sagrada mais acessível ainda é o nosso próprio corpo, quando a gente se senta numa posição meditativa. Ele assume esse formato de montanha sagrada. E a coluna vertebral acaba sendo, literalmente, o Monte Meru. A montanha sagrada, ela então é o centro do mundo. Ela é a espinha dorsal da realidade. É o tronco da árvore dos mundos. E a questão é que, como ela está no centro do mundo, o Axis Mundi passa por aqui. Lembra do eixo do mundo? Que liga o Zenit ao Nadir e, consequentemente, todos os planos intermediários entre o céu e o inferno. Esse é o poder da montanha sagrada. Uma vez que você está no centro do mundo, você tem acesso ao movimento vertical na realidade e não apenas horizontal. Horizontal, o chão, é a normalidade da experiência. Emoções, pensamentos ordinários, né, sensações, é a nossa vida. No centro do mundo, a consciência agora ela consegue subir ou descer, também descer. Então é onde você pode descer para o inferno
ou subir aos céus. São as experiências extraordinárias, místicas, sejam negativas ou positivas, certo? Então o que a montanha sagrada te dá é esse grau de liberdade vertical para a sua consciência se movimentar que ela não tem normalmente, tá? Por isso que se diz também, especialmente nas tradições mágicas, que você precisa alcançar a quintessência para conseguir se comunicar com os deuses, os poderes mágicos e tal. Porque as 4 direções vão te capturar, né? Os elementos vão te capturar. Então você precisa equilibrar os 4 elementos e equilibrando os 4 elementos, você encontra o quinto, ou seja, você descobre o centro do mundo e você acessa esse local de equanimidade no centro do mundo e consegue subir ou descer a partir daí. Certo? Uma forma mais mítica de falar de equilibrar os 4 elementos é dar a volta ao mundo. O dar a volta ao mundo é passar pelas 4 direções. E uma vez que você traça um círculo completo no mundo, passando pelas 4 direções, o que acontece se eu traço um círculo? Eu encontro o centro. Se eu não traço o círculo, onde é o centro? Não sei. Mas se eu passo o círculo completo, eu imediatamente descubro onde está o centro. E é ali que está o santo grau. Tá? É ali que está o santo grau. O que mais? Então a montanha, ela é o templo do céu por excelência, o templo natural do céu. Assim como a caverna é o templo natural da terra. Muito antes de existirem templos construídos, você tinha já esses 2 templos naturais. Porque no topo da montanha, no cume, é o ponto mais alto da Terra, da materialidade, mas também é o ponto mais baixo do celestial. E essas duas realidades se tocam. Então é a parte mais densa do celestial, do abstrato, e a parte mais sutil do terreno. Aqui em cima, você está em contato com os céus. Né? Suas orações podem ser ouvidas e tal. E é por isso que o altar é a montanha sagrada. O topo do altar é o cume da montanha sagrada. Então, o que quer que você coloque em cima do altar é como se você estivesse no topo da montanha sagrada oferecendo aos deuses ali. O incenso, as oblações, as orações, o fogo, a chama, enfim, o que quer que você coloque ali. Tá? Esse é o papel da montanha sagrada. Conceder acesso aos céus. Por conseguinte, aos infernos também. Né? Os sumérios chamavam de montanha sagrada de Dur-Anki, quer dizer união do céu e da terra. Vou colocar mais um elemento do nosso mapa aqui. Ó, então, o ónfalos está aqui no centro e a montanha sagrada está em cima do ónfalos. O ónfalos está aqui no coração da montanha. Certo? Então esse é o nosso mapa mítico até agora. O céu, a terra, o Zenit Nadir, o eixo do mundo entre eles, as 4 direções, a montanha sagrada e a serpente do mundo. Tá. Gente, isso aqui é a forma como o nosso inconsciente interpreta a realidade, então não é pouca coisa.